físicas. Alguns integrantes do departamento de futebol já passaram por aqui. Vice-presidente Marcos Braz, o técnico Tite, o médico Márcio Tanuri. E eu já vou aproveitar para citar esses dois que estão aqui atrás de mim, o Wilson e o Pietro. Vieram desde as 7 horas da manhã. Hoje é aniversário do Pietro. Ele está com o cartaz ali para tentar tirar uma foto. Já conseguiu uma foto com o técnico Tite e agora está esperando o Arrascaeta. E vão ficar aqui, até, gente, já pode sair do sol agora, eles vão ter que esperar ainda mais algumas horas para os jogadores começarem a aparecer, mas a expectativa é grande para essa. Você até citou, vocês já falaram do Gabigol, ele se reapresenta normalmente, inclusive ele antecipou a apresentação dele, está desde a última quarta-feira, dia 3 de janeiro, trabalhando aqui no Ninho do Urubu, tem contrato com o Flamengo até o fim desse ano, já tinha acertado uma renovação com a diretoria do Flamengo, que por enquanto ainda não foi assinado. O Flamengo que começa 2024 com mais saídas do que chegadas. Perdeu peças importantes do elenco, Felipe Luiz se aposentou, Rodrigo Caio e Everton Ribeiro não tiveram seus contratos renovados e, por enquanto, anunciou uma única contratação, Nicolás de la Cruz, uruguaio que veio do River Plate, que não estará aqui hoje ainda. Ele não veio ao Brasil, deve chegar ao Rio de Janeiro só amanhã e aí sim vir aqui para o Ninho do Urubu. O Flamengo que começa a temporada na próxima quarta-feira, dia 17 de janeiro, joga no Campeonato Carioca contra o Audax em Manaus. Depois segue o grupo principal para fazer a segunda parte da pré-temporada nos Estados Unidos. No dia 27 tem um amistoso com o Orlando City. Enfim, o técnico Tite vai ter trabalho e espera contratações. O pessoal está por aqui esperando novidades nessa semana do Flamengo, que ainda está atrás de zagueiro, está atrás de lateral, está atrás de jogador de meio de campo, mas por enquanto essas contratações não vieram. A única contratação até agora, tem inclusive mais jogadores chegando aqui. O pessoal já está tentando parar para tentar tirar uma foto. Por enquanto, a única contratação, o De La Cruz, só chega amanhã ao Rio de Janeiro. Não vai estar aqui nesse começo de temporada do Flamengo, hoje à tarde, aqui no Ninho do Urubu. Joana. Muito obrigada a participação do André Pessoa, registrando essa volta aos trabalhos do Flamengo com mais saídas do que chegadas. Como o André destacou, uma grande contratação, o De La Cruz, uma contratação cara, um jogador que certamente agrega muito, mas teve mais saídas, inclusive uma das saídas é nosso próximo assunto, né, despedida do Everton Ribeiro, tá com dificuldade de atender esses pedidos do Tite, né? O zagueiro, por exemplo, o Ortiz, não andou. Assim, são situações ali, né, sobretudo as negociações do Léo Ortiz e do Juninho Capixaba, né, que são aquelas que talvez estejam, pelo menos as que a gente sabe, que estejam mais próximas de um acerto. E vai ser meio que um jogo mental até o próximo do início dos campeonatos estaduais ou até o momento em que Flamengo e Bragantino chegarem a um acordo. O Bragantino pede um valor que o Léo Ortiz não vale. O Flamengo oferece um valor mais dentro da realidade. O Léo Ortiz quer jogar no Flamengo. O Juninho Capixaba, eu não tenho essa informação, não tenho essa questão da vontade dele, se ele quer, de fato, se transferir ao Flamengo, mas o Flamengo fez uma proposta ao Bragantino, por exemplo, que é maior da que o Bragantino aceitou pelo próprio Capixaba na reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado, né? Você vai lembrar bem disso, Jonas. O CSKA oferece 30 milhões de reais pelo Capixaba, isso daria ali naquela ocasião ali em torno de 5 e alguma coisa de euros, né? Próximo de 6 milhões de euros. E o Bragantino aceita, o Capixaba chega a viajar para a Rússia para fazer exames e no meio do caminho ali é uma situação envolvendo o acerto dele com um clube, né, salarial, e ele volta pro Bragantino. O Flamengo ofereceu mais do que esse valor. Então, acho assim, talvez até uma negociação dependa da outra, né? A boa vontade de andar com uma vai acabar andando com outra. Eu, sinceramente, acredito que esses dois jogadores serão jogadores do Flamengo, não é informação, é opinião, analisando o contexto da negociação de ambos. E provavelmente tá no mercado atrás de alguns outros jogadores. Agora, são saídas, sim, que são sentidas, né? Por mais que Everton Ribeiro e Felipe Luiz não sejam titulares, não fossem, né, titulares do Flamengo na reta final da última temporada, eram nomes importantes no elenco, você precisa repor essas perdas. E eu acho que talvez a diferença é que o Flamengo... O fato é que o Flamengo não fez questão, né, de permanecer, por exemplo, com o Everton Ribeiro. Porque se fizesse questão, teria feito a proposta de 2 anos e o Everton Ribeiro deu todas as mostras de que gostaria de ficar. Porque quem não quer ficar não espera até o último dia do contrato. Né? Exatamente. Então, assim, o Flamengo não fez questão de manter esse jogador. Então, foi uma perda que, pelo que me dá a entender, ali estava programada. No sentido de
Se você quisesse que ele ficasse, você conseguiria fazer uma outra proposta que fizesse com que ele permanecesse no clube. E acho que daí o Felipe Luiz já estava planejado há mais tempo, né, essa saída. O Rodrigo Caio também estava planejado, foi inclusive despedida, né, dele durante o Campeonato Brasileiro. Acho que o perfil de jogador que o Flamengo quer contratar muitas vezes são negociações mais difíceis e que levam um pouquinho mais de tempo. Isso. Flamengo começa a se mexer no mercado para buscar alternativas. E na lateral esquerda, já que o Matias vinha, parece que vinha, mas pode não vir, mas ainda pode vir, mas parece que vinha. E o negócio do Juninho Capixaba, o relacionamento entre Flamengo e Red Bull Bragantino está muito complicado por causa das altas pedidas da equipe paulista. O Flamengo analisa com calma a contratação de Alexandro, lateral esquerdo, de 32 anos, da Juventus de Turim, jogador de seleção brasileira há muito tempo com o Tite, que está em final de contrato e pode assinar um compromisso com o Flamengo já. Ele não é jovem? Não, mas também não é velho, digamos assim. Hoje em dia, os jogadores têm uma vida útil muito maior. E ele é muito experiente. E o Flamengo queria um jogador mais jovem na posição, tanto que tentou o Vinha, o Juninho Capixaba, mas não está conseguindo. Então, o Alexandro, pela facilidade de estar em final de compromisso e poder assinar um pré-contrato, ele se torna uma opção aí para o Flamengo na lateral esquerda. E aí, nação? Acha uma boa? Que tal o Alexandre, hein? E olha, o Bragantino inicia na segunda-feira a sua preparação para a temporada e o Léo Ortiz está sendo aguardado lá na apresentação. Ele deve se apresentar. A negociação entre Bragantino e Flamengo está cada dia que passa mais difícil, porque as partes não estão se entendendo. O empresário do jogador disse que existia uma promessa de vender o atleta caso aparecesse uma proposta de 6 milhões de euros. O Flamengo fez essa proposta e aí o Bragantino falou, não, mas 6 milhões de euros é para clube de fora, para clube do Brasil, não, é mais. E aí pediu 12 para o Flamengo. Então está muito complicado, o jogador quer sair, quer vir para o Flamengo, mas parece que a coisa está muito enrolada, muito complicada. E o Flamengo já começa a analisar aí possibilidades no mercado, embora a prioridade na zaga seja a contratação do Léo Ortiz. Tem alguns superchats aqui. Deixa eu ver aqui. Olha aqui. Alisson, R$5, todos querem ser como o Flamengo. Já li isso aqui. Muito obrigado, Alisson, pela sua participação. O Brian, boa noite, João. O Atlético promete nesta temporada. Abraços, R$5. Também acho. Acho que o Galo vem aí com um bom time. Hulk, Paulinho ficou. Zarate, o Scarpa, já tem uma boa base. Também acho que promete. Acho que o Scarpa vai agregar muito a dupla Hulk e Paulinho, que fechou um ano, talvez, como a principal dupla de ataque da temporada no Brasil, né? Os caras jogaram uma barbaridade. Beleza, galera? Então é isso. Aliás, o David foi revelado no Vitória, estourou no Vitória, depois foi para o Cruzeiro e depois para o Fortaleza. Perfeitamente, André Nunes. Muito obrigado pela correção. O David, que agora é do Vasco, foi revelado no Vitória, é isso mesmo. Vinha, pode vir. E o empresário do atleta está mais otimista agora nos últimos contatos. O Vinha sempre foi a prioridade do Flamengo. Depois se falou em Juninho Capixaba. E agora Alexandro é um nome que também surge caso o Vinha não venha. Mas ele pode vir. Obrigado, viu, Bruno, pela informação e por colaborar aqui com a nossa live.
Então, galera, é isso. Muito obrigado a todos vocês. A galera quer saber quando é que chega o De La Cruz e o torcedor sempre nessa época fica ansioso. Não vai contratar? Cadê o reforço? E aí, Vene? Pois é, Flavinho, quem quiser fazer o famoso Aerofly, eu acho digno pela contratação, o peso Pelo que foi essa tamanho do contratação, reforço. pelo tamanho, pelo valor envolvido, o Flamengo pagando à vista 16 milhões Pela de bola dólares. que joga o De La Quem Cruz, quiser ir ao aeroporto e receber o De La Cruz, nessa terça-feira, dia 9, ele chega aqui ao Rio de Janeiro, no aeroporto Galeão, aeroporto internacional do Rio de Janeiro, por volta de 1h em um jatinho fretado pelo Flamengo. O Flamengo fretou esse jatinho aí para poder trazer o primeiro e único reforço até o momento na temporada. E ele chega aí ao Rio de Janeiro. Muita gente vai falar assim, ele não vai estar na reapresentação do Flamengo hoje. Foi como a gente explicou na semana passada, que isso poderia acontecer, porque o último jogo dele foi no dia 22 de dezembro pelo River Plate. O cara não teve 30 dias de férias. Exatamente. Teoricamente, as férias dele foram reduzidas. E ele quis fazer isso também, porque ele já tinha férias programadas. Então ele também conversou com o Flamengo, ele poderia se reapresentar depois, mas não, está vindo antes do tempo, chega amanhã e no dia 10 quarta-feira deve ser a apresentação oficial dele à imprensa lá no Ninho do Urubu. Em relação a reforços, calma nessa hora, né? Então, Flavinho, o torcedor do Flamengo está muito ansioso, inclusive nas redes sociais eu vejo isso, só que eu tenho um pensamento sobre isso. Eu acho que a ansiedade, beleza, justifica ver todo mundo contratar e o Flamengo só contratando um até agora, mas vamos parar e analisar por que o Flamengo tem que ter pressa para contratar? Por que tem que ter desespero para contratar? Não tem que ter desespero. O primeiro semestre do Flamengo, qual vai ser o foco? A disputa do estadual. E com todo respeito, o time que o Flamengo tem hoje dá para disputar o estadual tranquilamente e brigar pelo título. Acho que fica uma carência só na lateral esquerda, um reserva para o Ayrton Lucas, ou alguém para disputar com ele. Mas aí tem o Ayrton Lucas, que pode ser titular, pode ser dono dessa posição por enquanto. Tem o Mateuzinho e o Varela, que podem fazer a função ali, caso seja necessário. Os dois são da lateral direita, mas eles podem fazer o improviso ali na lateral esquerda, caso seja necessário. O ponto que eu quero chegar é, o Flamengo não tem que ter desespero nas negociações e pagar aquilo que os clubes estão pedindo, no caso do Vina, na lateral esquerda, porque está desesperado, porque precisa dar uma resposta ao torcedor. Eu sou contra esse pensamento. Eu acho que tem que ter cautela mesmo e só tem que contratar a partir do momento que o Flamengo entender que chegou aos valores ali que é justo pagar por esses atletas. No caso do Léo Ortiz, o Red Bull Bragantino está pedindo 10 milhões de euros para vender o jogador ao Flamengo. Então, por desespero, o Flamengo vai pagar isso tudo? Não é porque você tem dinheiro para comprar uma Ferrari que você vai chegar ali na concessionária e vai pagar o dobro do valor. Não faz o menor sentido. Então, eu acho que, assim, entendo o torcedor ter ali a ansiedade de reforço chegando ao Ninho do Urubu, só que se a gente for parar e analisar, a pressa não precisa ter, não precisa. O Flamengo manteve o time. Se tivesse vendido, exemplo, Léo Pereira, que estava na mira do Olympiacos, aí teria que ter pressa para contratar. Mas não vendeu ninguém. O Everton Ribeiro saiu. Chegou o De La Cruz. Falta, de fato, alguém ali na lateral esquerda. Eu concordo com você. Ser reserva, titular. Mas, enquanto isso, acho que dá para fazer o Mateuzinho e o Varela ali como reservas do Ayrton Lucas. Como em qualquer negociação, né? Se o cara tiver pressa, tiver agoniado, o negócio não sai bem. Se você mostrar calma, geralmente o negócio fica melhor. Agora tem essa disputa pelo Luiz Henrique. O Flamengo está afim do Luiz Henrique, o Fluminense, o Corinthians entrou na jogada, como o Vene já tinha antecipado aqui pra gente, e vai dizer pra gente quem fez a melhor oferta até agora, a melhor proposta ao Betis para ter o Luiz Henrique. Flamengo, Fluminense ou Corinthians? Vene? Então, Flavinho, segundo o diretor do Betis, a melhor oferta foi a do Corinthians. Embora os 3 clubes brasileiros tenham feito a mesma oferta por empréstimo, mas as condições financeiras ao Betis, ou seja, pagando a compensação financeira, a do Corinthians foi a melhor. E também para o jogador também foi a melhor. Então, assim, o Corinthians entrou muito forte. Mas o Betis quer vender, né? O Betis quer vender. Pode pegar, né? Dá prioridade à venda. Então, esse é o problema. Mas, assim, se a gente for parar e analisar dos 3 clubes, quem fez a melhor proposta nas condições financeiras foi o Corinthians. E o Corinthians está forte realmente no mercado. Não sei de onde estão tirando dinheiro, mas eles estão fortes aí no mercado. De fato, fez a melhor oferta ao Betis para ter o atacante Luiz Henrique. Ô, Pedrosa, se você fosse o Luiz Henrique, o que você acha? Ou pra carreira, né? Cuidasse da carreira, agenciasse o jogador. O que seria melhor se empatasse nos valores? Flamengo, Fluminense ou Corinthians? Eu voltaria pra casa, né? Eu voltaria pro Fluminense, o campeão da Libertadores, um time que tem um técnico que gosta muito do Luiz Henrique, que joga muito com esses pontas, né? Então o Luiz Henrique estaria adaptado. Só que isso vai da cabeça do atleta também. Ele vai vestir a camisa do Flamengo, todo carinho que ele tinha da torcida do Fluminense vai por água abaixo. E ele pode construir uma nova história. Então isso é uma opção dele. Ou ele pode ir pro Corinthians, que teoricamente ele diminui esses danos com a torcida do Fluminense, ele faz uma nova história num grande clube também, que é o Corinthians. Mas se fosse para escolher, nesse caso assim, tudo equiparado, eu voltaria para casa
pelo meu pensamento, porque eu entendo que eu renderia melhor num lugar que eu já estava adaptado. Eu tenho um pensamento diferente. Fala, Vene. Eu iria para o Corinthians. Por quê? Sabe por quê? Assim, ele saiu pela Mas o porta Corinthians não tá pagando, Vene. A partir do princípio que Não, vai olha receber, só, né? vamos partir do princípio que eu vou receber. Equiparado que vai receber, né? Tem isso, né? Como é que eu vou para Natal sem receber? Nunca. Vamos lá, a partir do princípio que eu vou receber no Corinthians. Eu iria para o Corinthians. E por quê? No Fluminense ele saiu pela porta da frente, fez uma bonita história, o torcedor tricolor é apaixonado por ele. Se ele volta e não faz uma bonita história, não rende bem, o que acontece? O carinho dele acaba. Se ele for para o Flamengo, o carinho do Fluminense acaba e ele também, se ele não for bem no Flamengo, a torcida do Flamengo vai odiá-lo. Vai dizer, tricolor, não presta para nada. No Corinthians, nada disso vai acontecer e ele vai vestir ele vai vestir a camisa de um grande clube também, que é o Corinthians, a segunda maior torcida do Brasil. Então, eu iria para o Corinthians. Tem um ponto. Te convenci, não, né, Pedro? É muito Não, sim aí. eu entendi. Eu acho que é um bom raciocínio. Muita condição. Mas até pegando não só o Luiz Henrique, mas o ponto que o Vene falou, e o Alexandre Matos citou isso, o mercado está muito inflacionado. Muito inflacionado. Então eu concordo com o Vene plenamente nessa questão o torcedor, ele tá sempre, eu quero. Mas, cara, se você não fizer um futebol com responsabilidade, você vai gastar dinheiro e muitas vezes você vai rasgar dinheiro. Então, o Léo Ortiz é um grande zagueiro? É um grande zagueiro, mas ele não vale 10 milhões de euros. Sem loucura também exemplo. pelo Léo Ortiz. Só um ponto ainda sobre o Flamengo. A única urgência mesmo que eu acho que tem que ter no Flamengo, em relação ao Flamengo, ao tamanho do Flamengo, é uma contratação de peso para a lateral direita. O scout do Flamengo deveria estar mapeando o mercado o tempo inteiro para contratar um grande lateral direito. Mas você quer uma informação? Eles não querem contratar lateral direito. Isso para mim... Tite está satisfeito com os dois que tem, né? A ideia é manter Varela e Wesley. E o Wesley, Mateuzinho também E o Mateuzinho ser negociado. mão, né? Tanto é que eles quiseram vender para o Red Bull Bragantino o Mateuzinho que não quis. Saudações rubro-negras, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso canal Mengão News Oficial. Se você ainda não é inscrito, pessoal, no nosso canal, já se inscreva, tem um botão vermelho com o nome inscreva-se, então se inscreva no canal, deixe o seu like que é muito importante. E passando aqui as informações, pessoal, é o seguinte, vazou a informação e confirmado hoje no Ninho do Urubu, o Flamengo decide trazer Alexandro de imediato e Tite pode virar aí, né, um trunfo, né, uma peça fundamental para a chegada do Alexandro para a lateral esquerda do Flamengo. Mas eu já te pergunto, meus amigos e minhas amigas, o que você acha a respeito disso? Vocês concordam com a chegada do Alexandro ou vocês preferem quem? Juninho Capixaba? Ou vocês preferem que o Flamengo espere aí, né, pela contratação do também Matias Vinha? Comente aqui e deixe a sua opinião que é muito importante. As informações dizem o seguinte, vou passar agora aqui para vocês. Flamengo quer reforço de peso. O Flamengo quer voltar a ser protagonista este ano. Isso porque, mesmo tendo a folha salarial mais cara do país e o elenco mais estrelado, sem dúvida, da América, o mais querido, o Flamengo, não faturou nenhum troféu no ano passado. E isso, né, pessoal, pesou demais aí na temporada do Flamengo. Ao todo, foram sete competições disputadas e várias frustrações acumuladas e que fez, né, com que a diretoria resolvesse partir para cima aí nesse final de ano aí e no mercado da bola de maneira firme, justamente para dar uma resposta positiva para os torcedores, né? Mas até o momento essa resposta positiva só chegou aí, né, com a chegada do Nicolás de la Cruz. E eu te pergunto, meus amigos e minhas amigas, o que você acha a respeito dessa contratação, né? Porque o Flamengo, a única investida que fez a diretoria do Flamengo foi apenas aí por Nicolás de la Cruz, né? Então você acha que a diretoria tá indo justa para cima, tá indo firme nesse mercado da bola? Na minha opinião, não tá, né? Apesar de ter feito essa grande contratação do de la Cruz, parou por aí, não contratou mais ninguém, tinha que contratar sim mais jogadores, essa é a minha opinião. Também, pessoal, né, as informações dizem aqui que foi 80 milhões e pagou a multa rescisória do De La Cruz, né, para poder contar com o jogador já agora no começo da temporada. Além disso, né, Matias Vinha, Léo Ortiz, Juninho Capixaba, Evandro e Alexandro seguem aí no radar fortemente do Flamengo, né? E a situação do Alexandro aí é a mais próxima que está do Flamengo fechar o negócio. Também na outra informação diz o seguinte, pessoal.
informações, né, sobre o Bragantino aí e os dois jogadores que o Flamengo está de olho. Na mira do Flamengo, Léo Ortiz e Juninho Capixaba são esperados, né, em reapresentação do elenco do Red Bull Bragantino. Segunda-feira, no caso, já aconteceu essa apresentação, né? E o Flamengo está tentando a contratação do Léo Ortiz e também do Juninho Capixaba desde o fim da temporada, né? Isso é uma brincadeira. O Flamengo tentando essa contratação e não consegue fechar, né? Não consegue chegar a um acordo aí com os dois jogadores e principalmente com o Red Bull Bragantino, que está fazendo jogo duro. E na sua opinião, meus amigos, você acha que o Flamengo, os jogadores do Flamengo, tem que se desesperar aí, a diretoria, né? Ir para cima, tentar contratar esses caras de todo jeito? Comenta aqui, deixa a sua opinião, que é muito importante e muito fundamental. Ainda as informações dizem o seguinte, né? Que o lateral esquerdo, o Flamengo precisa desembolsar 18 milhões de euros, cerca de 100 milhões de reais. No entanto, no momento as negociações foram congeladas, né? Esses 100 milhões de reais aí trata-se da contratação do Léo Ortiz e também do Juninho Capixaba, beleza? Então é o seguinte, pessoal, essa aqui foi a nossa informação, espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito, já se inscreva no canal e seja muito bem-vindo se você ainda não é inscrito. E também, pessoal, pedir o fortalecimento de vocês, que vocês deixem muito like nesse vídeo. A meta para esse vídeo aqui, pessoal, é de 100 likes, né? Batemos a meta de 100 likes no vídeo passado e agora eu conto com a sua ajuda para a gente bater a meta de 100 likes nesse vídeo, combinado? Então, deixa o like que é muito importante para poder estar nos fortalecendo. Inscreva-se no canal, tem um botão vermelho aí com o nome inscreva-se. Ajuda aí o canal a bater 21 mil inscritos, beleza? Então, conto com a sua ajuda e também deixa um comentário se for possível, beleza, minha rapaziada? Então, esse aqui é mais um vídeo aqui, espero que vocês tenham gostado. Se Deus permitir, amanhã voltarei com mais informações do nosso Mengão.